Hoje faremos algumas reflexões sobre a passagem do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas." E a todos ele disse: "Lancem as redes para a pesca." Simão Pedro respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes." Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Olhando, Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens." E eles então arrastaram e amarraram seus barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. Depois de uma noite de cansaço inútil, experimentaram, na obediência à sua palavra, a abundância dos frutos. A comunidade cristã é chamada a colocar-se diante de Jesus e a obedecer a sua palavra, para obter os frutos da bênção dessa promessa. A noite de cansaço estéril do discípulo acaba quando este escuta e obedece a palavra de Deus. Então, assim como Maria, o discípulo torna-se fecundo. Essa passagem, ela lembra em muitos aspectos a Anunciação. O convite a Maria é o mesmo convite aos discípulos. A sua virgindade corresponde à nossa esterilidade, nosso pecado reconhecido. Na obediência, então, à palavra, também nós concebemos como ela. No início, Jesus é o Mestre, cuja palavra deve ser ouvida, mas essa escuta, ele se torna o Senhor, o santo que chama o pecador à graça e o envia a fim de chamar os outros para a mesma salvação. Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca." Pedro recebe de Jesus o encargo de conduzir o barco às águas mais profundas. O verbo está no singular, vá. Já o encargo de pescar, ou seja, a própria missão, é comum a todos. Ele falou no plural. É interessante que o instrumento de pesca dos apóstolos seja uma rede, pois a rede não mata os que são presos, mas os conservam com vida, trazem todos do abismo para a luz, e do profundo conduzem à superfície daquilo que estavam submersos.
a grande fadiga que ficaram de terem passado a noite inteira pescando sem sucesso, indica a inutilidade de todo o esforço humano por vontade própria para chegar e atingir o reino de Deus. Na resposta de Pedro, descobrimos algo quase no meio entre a dúvida de Zacarias, que vê a impossibilidade que algo aconteça, e a resposta de Maria, que aceita que aconteça segundo a sua palavra. Zacarias era um sacerdote casado com Isabel e eram idosos, e foi visitado pelo anjo Gabriel, que disse que Isabel ficaria grávida e nasceria João Batista, mas Zacarias duvidou. Pouco tempo depois, Maria foi visitada pelo mesmo anjo Gabriel, falando que ela ficaria grávida, mesmo virgem, e ela confiou. Em ambos os casos, há sempre a pergunta: mas como isso é possível? A obediência à palavra do Senhor, do qual sentiu e viu o poder, é o único motivo para operar o impossível, que esta promete, e essa a quem devemos obedecer. Pedro não duvida, mas questiona, dizendo: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Porém ele completa: mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando acontece a pesca milagrosa, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro se descobre um homem pecador. Diante da verdade e da misericórdia de Deus, o homem descobre a própria verdade. Simão Pedro, naquele momento, sente-se distante, por isso diz para se afastar dele e se vê perdido. Sabe que não é aquilo que deve ser e se sente indigno. Descobre que não existe a revelação de Deus sem a consciência do próprio pecado. Só conhecemos a infinita grandeza de Deus quando conhecemos a nossa infinita baixeza. O fato é que aquela pesca milagrosa que haviam feito tinha levado a todos a um espanto. Se não existe esse temor, estupor e consciência do pecado, não se está na presença de Deus, mas somente de um ídolo moldado à própria imagem e semelhança. Jesus disse a Pedro: não tenha medo, o mesmo que o anjo disse para Zacarias e para Maria. Não tenha medo significa tenha fé. São as palavras com as quais Deus se dirige ao homem, um homem confuso com a sua presença. Então Jesus disse a Simão: de agora em diante você será pescador de homens. A missão de Pedro, que fez a experiência da misericórdia do Senhor, que o pescou do pecado, consistirá em pescar homens. A humanidade inteira está imersa no mar, no abismo da perdição, separada de Deus e no braço da morte. Pedro, junto com aqueles com que ele forma a comunidade, pescará os homens do abismo para poder salvá-los. Pescar significa aqui propriamente no texto grego capturar vivos. É o verbo usado na Bíblia para indicar aqueles que em uma batalha são salvos da morte e deixados com vida, ou seja, salvar aquilo que estava perdido. E a passagem termina com a seguinte frase: eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram.
Seguir Jesus na missão de salvar os homens é o centro da vida de cada verdadeiro discípulo. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Isso está em Marcos 8:35. Que vida é essa que estamos querendo salvar e temos medo de perder? É a vida do nosso ego. Então, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Que Deus te abençoe com essa decisão de salvar a vida verdadeira e deixar para trás a vida do ego. Um grande abraço no coração.